Salve, salve galerinha do primeiro ano. Vamos aí começar mais uma aula sobre movimento uniforme com o professor De Santos. Pessoal, a definição de movimento uniforme é a seguinte: é quando um móvel se desloca com uma velocidade constante, diferente de zero. Então, para esse tipo de movimento, pessoal, a velocidade é constante e diferente de zero. O que isso significa? Pessoal, vamos acompanhar a tartaruga, tá? Veja que a tartaruga, ela tá aqui ocupando as posições. Vai de 0 centímetro, se você observou, até 40 centímetros. Veja aí. Pessoal, também ela gasta um determinado tempo aí para atingir essa posição. Pessoal, olha aqui a velocidade dela. Todo o tempo, a velocidade dela é 10 centímetros por segundo. Então, pessoal, movimento com velocidade constante, diferente de zero, é isso aqui, tá? A velocidade não muda e ela é diferente de zero. Então, essa é a característica do movimento uniforme, tá, pessoal? Então, como calcular essa velocidade? Então, por exemplo, ali para a tartaruga, como se procedeu o cálculo? O cálculo, pessoal, ele se procedeu da seguinte forma: velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Veja, pessoal, que essa variação do espaço e variação do tempo são espaço final, espaço inicial, tempo final e tempo inicial. Então, se você observar o espaço inicial aqui, como a gente adota, sendo a origem, tá? Isso aqui seria meu espaço inicial, ou seja, a origem onde tem o espaço inicial e o tempo inicial. O final tá aqui, ó, aonde vai estar 4 segundos e 40 centímetros, veja. Então é assim que a gente calcula a velocidade média. Vamos ver um exemplo. Um móvel percorre uma distância de 300 metros em 100 segundos, calculando sua velocidade escalar média. Então veja aí, o espaço, a variação do espaço foi de 300 metros e o tempo aí foi de 100 segundos. Então a velocidade média é espaço dividido pelo tempo, então, ou seja, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, a variação do espaço aí foi de 300 metros nisso, e a variação do tempo foi de 100 segundos. Então, 300 dividido por 100 vai ser 3 metros por segundo. A unidade de velocidade, pessoal, no sistema internacional, a unidade para a velocidade é o metros por segundo. Mas só que às vezes ela vem em km por hora e centímetros por segundo. Aí a gente tem que transformar, né? No caso aqui, para transformar de metros por segundo para km por hora, ou vice-versa, a dica é, pessoal. Então, sempre que quando você vai transformar de km por hora para metros por segundo, observa que a seta você divide por 3,6. Agora, o contrário. Se você vai transformar de metros por segundo para km por hora, tá? Olha a seta aí, vai ser multiplicado por 3,6, tá bom, pessoal? Continuando, função horária das posições. Se a velocidade escalar é constante em todos os instantes, ela coincide com a velocidade média. O que é isso? Velocidade escalar é igual à velocidade média. A variação da velocidade, a variação do espaço, desculpa, dividido pela variação do tempo. Então, onde nós podemos observar que a variação do espaço, como já tinha visto anteriormente, é o espaço final menos o espaço inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então agora, pessoal, se você observar o seguinte: se substituir as equações 1, ou a equação 2 e a equação 3, na equação 1, e considere que o tempo inicial é zero, obteremos a seguinte função horária da posição, ou seja, S vai ser igual a S0 mais VT. Isso aqui é a equação horária da posição, ou seja, a equação do movimento uniforme. Para você não esquecer, pessoal, essa equação aqui é a equação do sorvete, tá? S é igual a sorvete, ok? Então lembre aí, tá? Função horária das posições, então veja aí, cada letra dessa aqui, pessoal, ela tem aí um significado, né? Aqui, por exemplo, esse S aí significa posição final, esse S0, posição inicial, esse V aqui significa velocidade e o T é o tempo, tá bom? Continuando aí nossa aula, pessoal, se a velocidade ela é maior do que zero, nós temos um movimento progressivo. E se a velocidade é menor do que zero, temos um movimento retrógrado. Aqui, pessoal, olha só, velocidade maior, ou seja, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade menor, ou seja, velocidade negativa, movimento retrógrado, tá bom?
continuando aí, vamos ver o encontro de móveis, tá? Na figura mostra aí dois carros, um carro A e um carro B, seguindo aí pela mesma trajetória. Veja que a velocidade do A, ela é maior do que a velocidade do B, certo? Então, esquematicamente, pessoal, esse carro aqui vai alcançar o B. Agora, em que posição ele vai encontrar esse carro B? E qual é o tempo que ele vai gastar para encontrar esse carro B? Certo? Então aqui eu tenho a posição onde o carro A se encontra nesse exato momento e o carro B se encontra nesse outro momento aqui, né? 70 metros. Então para a gente olhar aí esse ponto de encontro, a gente vai primeiro colher as equações, fazer as equações, tá? É só seguir a equação do movimento uniforme, que você já conhece. Então o espaço inicial aqui ele é 10 e a velocidade aqui é 100, no caso aqui é para o carro A, tá? E para o B, o espaço inicial para B é 70, mais 80, que é a velocidade do carro B. Tá bom, pessoal? Então, continuando aí, nós podemos observar o que? Se você quiser encontrar o tempo do encontro, basta igualar as duas equações e isolar o tempo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a equação de A vai ser igual à equação de B. A posição de A vai ser igual à posição de B, tá bom? Tratando aí dessa informação, vamos fazer esse exemplo 2 aqui, tá? Duas pessoas que moram em casas separadas de 500 metros, tá? Aqui é a separação de uma casa para outra, saem de suas casas ao mesmo tempo, com velocidade constante, de 1 metro por segundo e 1,5 metros por segundo, respectivamente. Qual será o intervalo de tempo contado a partir da saída para que elas se encontrem e em qual distância de suas casas acontecerá esse encontro? Então aqui, pessoal, ele quer saber o intervalo de tempo do encontro e a distância que vai acontecer esse encontro. Tá aí a situação, galera. A situação é a seguinte: eu tenho aqui a casa A e tenho aqui a casa do moleque aqui, do rapazinho B. Veja que, pessoal, o sentido do movimento tá aqui, ó, dica que pela trajetória, posição positiva, tá? Então, o sentido vai ser aqui, saindo dessa velocidade, correndo aqui para o encontro do outro aqui, tá? Então, ele aqui tá andando no sentido contrário, por isso que a velocidade dele aqui é negativa, tá? Que é 1,5 metros por segundo, tá? E ele tá distante aqui dessa casa de 500 metros, ou seja, a separação aí das duas casas seria de 500 metros. Então aqui eu adoto essa posição como minha origem e essa aqui seria a minha posição respectivamente para a casa onde o rapaz B está aí se direcionando para a casa onde o rapaz A está, tá bom? Como processar isso? Só lembrando vocês que aqui é a função horária, né? Então vou ter a função horária da posição do rapaz A e aqui eu vou ter a função horária da posição para o rapaz B. Então veja aí, posição de A, posição de B, velocidade de A e velocidade de B. Então só substituindo aí, pessoal, a posição de A vai ser 0 mais 1t. Por que 0? Lembra que aqui é minha origem, tá? Então o rapaz A ele começa aqui na origem e a sua velocidade é 1. O B, olha, ele começa o movimento dele em uma posição de 500 metros e a sua velocidade é negativa, menos 1,5. Então, olha só, pessoal, continuando aí, nós podemos ver o seguinte, ó. O encontro ele vai acontecer quando as duas pessoas ocuparem o mesmo tempo, o mesmo espaço na trajetória, ou seja, a posição de A vai ser igual à posição de B. Então, igualando as duas equações, a equação de A lembra que era 0 mais 1t, igual à equação de B, 500 menos 1,5t. Então, esse 1,5t, pessoal, ele vai passar para o primeiro membro. Então, ele passa aqui somando. Então, vai ficar 1t mais 1,5t igual a 500. E o resultado dessa soma aqui vai ser 2,5t igual a 500. Então, aí eu estou preocupado em encontrar o tempo, não é isso? Então, esse tempo vai ser 500 dividido por 2,5. O resultado aí é 200 segundos. Então, 200 segundos significa dizer que aí é o tempo de encontro, tá bom? Para obtermos o espaço do encontro das duas pessoas, basta substituir o instante encontrado em qualquer uma das duas funções horárias. Então, como é que é isso? Eu tenho a função horária de A, então o tempo que eu encontrei, substituir aqui, o tempo era 200, então substituir no lugar do T, então fica 1 vezes 200, que vai ser 200 metros. Da mesma forma, vai acontecer para a equação de B, tá? 500 menos 1,5, 200 aqui, vezes 200. O 200 entrou no lugar do T. Então, será 500 menos 300, também que vai ser 200, tá bom, pessoal? Continuando aí, velocidade relativa. O que seria essa velocidade relativa? A gente tem ela em duas situações. Primeira situação, movimento no mesmo sentido. Como assim? Então, os dois carros estão andando no mesmo sentido, pessoal. Então,
Aqui a velocidade relativa ela se dá pela uma soma. Então, a velocidade de 1, ou subtração, desculpa, a velocidade de 1 menos a velocidade do automóvel 2. Outra situação é o movimento em sentidos opostos. Então, veja aí os carros andando em sentidos opostos, pessoal. Então, para essa situação aqui, vai ser uma soma, tá? A velocidade relativa. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 1 mais velocidade de 2 aí, tá bom, pessoal? Então, vamos ver um exemplo aí. Veja que eu tenho uma esfera A andando no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa dessa esfera A em relação à esfera B vai se dar uma subtração. Então, será 20 menos 10, que vai ser igual a 10. Aqui eu tenho a mesma situação, a mesma esfera, só que aqui estão andando em sentidos opostos. Então, lembra que no sentido oposto vai ser uma subtração. Tá bom, pessoal? Desculpa, uma soma, tá, pessoal? Só que você observar, V de A vai ser igual a V de B, V de A menos V de B. Então, aqui está negativo. Por que vai virar uma soma? Veja que sempre quando o automóvel anda no sentido contrário, ele está andando no sentido contrário da trajetória, ou seja, a trajetória, o positivo se dá nessa direção, e ele aqui está no sentido contrário, então ele está com a velocidade negativa. Então, quando eu colocar aqui menos 10 com o menos da fórmula, vai virar mais 10, então fica 20 mais 10 igual a 30, tá bom, pessoal? Então, essa seria a velocidade relativa. Gráfico do movimento uniforme. O movimento uniforme é um tipo de movimento que ocorre com velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia ou não sofre alteração, podemos dizer que a aceleração é nula. Então, o gráfico da aceleração, o movimento uniforme ele tem essa característica, ou seja, é uma reta em cima do eixo do tempo, a aceleração é nula, tá? E o gráfico da função horária da posição, a função horária da posição é do primeiro grau, a gente viu lá nos slides anteriores, né? É uma reta que será crescente para o movimento progressivo e decrescente para o movimento retrógrado. Então, o que é isso, pessoal? Quando o movimento é progressivo, a reta é crescente, ou seja, veja que ela está crescendo aqui, ó, tá? Isso eu posso dizer também que, pessoal, que a velocidade ela é maior que zero, ou seja, a velocidade é positiva, tá bom? Então, o movimento progressivo é uma reta crescente e velocidade é positiva. O movimento retrógrado, a reta é decrescente, tá certo? E a velocidade aí é negativa, tá bom, pessoal? Ou seja, a velocidade é menor do que zero. Gráfico da velocidade em função, ou gráfico da velocidade do movimento uniforme, desculpa aí. Então, veja só, como o movimento uniforme, a velocidade é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, ela tem a seguinte característica: a reta ela vai ser paralela ao eixo do tempo, e essa reta ela vai ficar acima aqui do eixo do tempo quando o movimento é progressivo. Isso significa dizer que a velocidade é maior que zero. E aí tem o movimento retrógrado, a reta vai ser paralela ao eixo do tempo, só que ela vai estar aqui abaixo do eixo do tempo, ou seja, aqui, ó, contando que ela vai ser uma velocidade negativa quando o movimento é retrógrado, ou seja, a velocidade aí é menor do que zero. Então, pessoal, essa era a aula de movimento uniforme. Espero que possa estar contribuindo para o seu conhecimento. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, se inscreva no canal e marque o sininho aí para que você possa ficar atento às notificações das próximas aulas que vêm, de algumas questões que iremos responder aqui no canal, tá, pessoal? Dá o seu like aí, indica para os seus amigos, para os seus colegas que ainda não conhecem o canal da Física, tá bom, pessoal? Então, salve, salve, valeu, até a próxima videoaula. Valeu, pessoal.